Olá, meu nome é Daniela Faria e hoje a gente vai falar sobre como que os professores podem, dentro de sala de aula, ajudar as crianças a se compararem com si mesmos e não com os outros. Quais ferramentas a gente pode utilizar para fazer esse auxílio? Olá! No vídeo de hoje a gente vai falar de algo muito especial, foi um pedido que eu recebi de uma professora muito querida que me escreveu, de como é que a gente ajuda as crianças a se compararem a si mesmos dentro da sala de aula. Principalmente porque a gente tem as notas e todo esse processo de entrega de nota, de entrega de lição, de quanto você tirou, quanto você não tirou. Então é muito importante que esse professor e essa professora primeiro garantam que esse respeito às notas e o respeito ao processo de cada um aconteça. Como? Fazendo com que as crianças primeiro cuidem cada uma da sua nota, caso esse seja o processo mesmo, sabendo que crianças, cada um vai cuidar de receber a sua nota e entender qual foi o resultado que você teve em cima do que você estudou, em cima do que você entendeu da matéria. A gente vai cuidar para que cada um perceba isso do seu próprio caminho, da sua própria caminhada. Fazer isso, gente, facilita bastante quando a gente entrega as provas fora de ordem, quando a gente não cria nenhum tipo de ênfase da melhor nota, da pior nota, quando a gente acolhe, sim, a criança que tirou uma nota baixa e a gente faz isso com todo o amor do mundo, falando para ela que aquilo pode ter sido uma situação onde ela teve uma dificuldade, mas ela tem total situação e total condição de recuperar aquele movimento, porque exatamente trata-se de um movimento, do aprender. Quando a gente trata do tempo como um grande aliado, quando a gente entende que cada aluno está no seu processo de aprendizado e o professor é exatamente aquele que ajuda a perceber o tempo de cada um em sala de aula. Existem algumas ferramentas que podem ser muito úteis e muito bacanas no processo de avaliação, quando a criança entra e faz parte do seu próprio processo de avaliação. Muitas escolas já se utilizam desse processo e é um processo riquíssimo, onde a criança é agente dessa própria avaliação e o professor também. E faz parte dessa avaliação o aluno colocar-se uma própria meta, para que ele viva essa meta no próximo bimestre ou trimestre, caso a escola funcione dessa forma. Então imagine que essa criança recebe uma folha e nessa folha, por exemplo, eu coloco que para mim tem uma pergunta de qual é a sua meta para o próximo bimestre, por exemplo. A hora que eu sei qual é a minha meta ela pode ser uma meta bem pequenininha. Então pode ser que eu no segundo ano, por exemplo, eu tenha uma meta prestar atenção ao que os amigos falam. Pode ser que eu no infantil 5, eu tenha a meta de guardar os brinquedos depois de brincar. Pode ser que eu tenha uma meta no terceiro ano de escrever com mais calma. Pode ser que eu tenha uma meta no quarto ano de organizar melhor a minha agenda, organizar melhor o meu material. Pode ser que no quinto ano eu tenha como minha meta organizar melhor o meu espaço no caderno das minhas contas. Por isso que esse processo entre professor e aluno, ele é tão importante, porque você junto com este aluno, você começa a pontuar e a mostrar com ele quais são os desafios que se apresentam naquele bimestre, naquela caminhada que foi acompanhada por você. Esse aluno põe uma meta e o professor coloca um parabéns, você atingiu tanto da sua meta que passou, e eu concordo que a sua meta para esse bimestre é realmente organizar melhor as suas contas, realmente ouvir mais os seus colegas, investir melhor nas suas amizades. Então, crianças de 5 anos já conseguem se colocar metas, crianças com seus 6 anos, 7 anos já conseguem colocar metas, tanto no sentido das relações, quanto no sentido já da autonomia e do sentido pedagógico, e crianças maiores conseguem também colocar suas metas para si próprios no sentido cada vez melhor, cada vez com mais ênfase no pedagógico, no relacional
e metas para si mesmo. Eu preciso prestar mais atenção na aula, eu preciso parar de conversar e assim por diante. Essa meta, ela será acompanhada ao longo do bimestre pela professora e pelos pais, que também vão receber esse material. E essa professora, no fim desse bimestre, ela pode checar com esse aluno o que dessa meta ele conquistou e o que dessa meta ele ainda tem por conquistar. Imagina que no próximo bimestre essa criança recebe outra folha dessa dizendo o que da sua meta você conquistou e qual é a sua próxima meta. Assim, essa criança ela tem sempre uma checagem do que ela conquistou, do que ela se propôs, e ela tem sim uma meta a cumprir para frente. Uma outra forma dessa também autoavaliação, até com crianças menores, é que a gente monte afirmativas. Por exemplo, eu consigo ouvir os meus amigos. E aí a gente monta um quadradinho com 5 e outro quadradinho com 5. Aqui está a coluna da criança e aqui está a coluna da professora. Essa criança com lápis, imagina que são várias frases. Eu consigo ouvir meus amigos, eu guardo meus materiais, eu consigo trabalhar em grupo. Você pode ir colocando várias afirmativas do que você considera adequado para a idade desse grupo que você trabalha. E nesses quadradinhos, essa criança ela vai pegar um lápis de cor e ela vai pintar o máximo ou o mínimo do que ela acha que ela consegue. Então, primeiro as crianças vão preencher todas essas frases, ela vai ler ou as professoras vão ler junto. Vão falar, eu consigo ouvir os meus amigos. O quanto eu consigo ouvir meus amigos? Eu consigo ouvir meus amigos muito, mais ou menos, nem sempre. Eu acho que eu consigo ouvir meus amigos mais ou menos. Não é sempre que eu consigo. E depois essa professora vai pensar na aluna Dani e vai dizer, não, eu acho que ela ouve bem os amigos dela. E ela vai pintar um quadradinho a mais do que a criança pintou, por exemplo. O que é bacana dessa história? A criança faz uma reflexão de como ela está funcionando em sala de aula e a professora faz uma avaliação de como essa criança funciona em sala de aula. O que é muito bacana é que você vai perceber que existem crianças que mesmo elas tendo um ótimo funcionamento em sala, por exemplo, de ouvir os amigos, ela consegue pintar para ela mesma um quadradinho só. E a professora percebe que ela super escuta os amigos e pinta todos os quadrados. Ali a gente tem uma questão para cuidar. Essa criança precisa se perceber conquistando as coisas e conseguindo as coisas. Como existem também crianças que nunca conseguem ouvir os amigos, mas ela se pinta todos os quadrados sempre, porque ela acha que ela consegue tudo. Ela tem um trabalho a ser feito com ela, porque ela precisa perceber que ela não está escutando os amigos. Então esse é um mapeamento que você consegue enquanto professor fazer na sala de aula, tanto dos comportamentos quanto das metas, e junto a isso você vai ter sim a parte toda das notas, junto dos exercícios tradicionais de matemática, de português, de história, e você vai ter também todos os exercícios para séries que ainda não são controladas por notas, os exercícios de checagens, se a criança já atingiu determinada etapa, que os pedagogos sabem muito melhor do que eu, se a criança já está alfabética, se não está alfabética, se ela já atingiu determinada etapa das checagens que essas ferramentas e instrumentos também oferecem. Com esses instrumentos, mais esses exercícios de checagem, a gente tem um 360 dessa criança. A gente vai vê-la brincando, a gente vai vê-la se relacionando, a gente vai ter o quanto ela se percebe, como a gente percebe essa criança, a gente vai conseguir fazer com que ela se coloque metas, com que a gente apoie essas metas, ou que a gente coloque uma meta para ela caso ela não se perceba, ou caso ela não consiga se colocar uma meta, e a gente vai construir essa conquista dessa meta juntos. Esse é um processo que faz com que o foco da criança, e é por isso que eu trouxe isso para vocês, vá para dentro dela. Por quê? Porque ela está percebendo que esse é um processo absolutamente dela. E que ela, cuidando do processo dela, ela vai viver a conquista de realmente chegar a uma meta atingida, de ouvir os amigos, que resultado ela tem, de chegar, sim, a conquistar um caderno mais bonito, qual é a satisfação disso,
do resultado melhor na prova quando ela para ouvir melhor a professora, para prestar atenção. E dessa maneira, ela vai colocando todo o foco na sua própria caminhada. Naturalmente, a gente conquista isso. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E se curtiram, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau! Você pode encontrar outros vídeos aqui no canal. E se você gostou, se inscreva, compartilhe com seus amigos.